É a hora de ir com tudo para risco no Brasil? O que você acredita? Eu acho que... Não, assim, timing, né? Falar que vai acertar o momento, essas coisas, cara, isso é a coisa... A melhor maneira de você acabar com a sua reputação é querer fazer previsão e dar o timing, né? Aí ou você erra na previsão ou você erra no timing. E as duas, no final das contas, acabam gerando o mesmo efeito, né? Mas, assim, todo mundo ficou muito ancorado, né? De onde a gente estava nos juros, para onde a gente foi e para onde a gente pode ir, né? Então, eu me lembro quando o juro estava ali a 2%, e todo mundo achava que tinha que subir um pouco, né? Tinha uns malucos que vendiam a juros zero e tal. E esse mesmo maluco que defendia juros zero, depois defendia 24, né? Então, não dá muito Ele era para... coerente nessa realidade, né? Acho que mudou a posição, mudou a visão. Aí, todo mundo achava assim, não, o juro vai subir no Brasil, vai subir para 7%. Eu falei, não é 7%. Você não vai conseguir ficar com uma inflação, um juro negativo no Brasil, porque a inflação estava rolando a 10%, depois foi a 12%, né? E aí depois veio um efeito, assim, a conta veio no sentido de que tudo que foi perdido em taxa, o CDI, né, que é um grande indexador, ali no 2020, 2021, ele veio voltando em 2022 e principalmente o ano passado, em 2023, né? Então, em 2023, a gente teve taxa de juro real, assim, só vista muito, muito lá atrás, né? Muito tempo que a gente não via uma taxa de juro real tão alta. Então, você pegar 13,04 foi o CDI acumulado ano passado e a inflação de 4,60. Então, foi assim, 9% de juro real, né? No juro overnight, não é um título de longo prazo, alguma coisa, é uma coisa, né, dinheiro, Sem risco, né? liquidez imediata, né? É isso num ano que teve, né, a gente começou com um choque que eu considerava deflacionário, né? O evento de crédito da Americana em si não é tão importante por causa da Americana, mas ele causou uma restrição de crédito muito grande para empresas e até para pessoas. E a restrição de crédito, né, é um efeito, tem um efeito monetário similar a um aperto de juros. Porque um dos motivos de você subir os juros é para que tenha restrição de crédito. Né? Se você teve uma restrição de crédito induzida por um evento de crédito, eu acho que aquilo ajudou o Banco Central. Né? E aí ajudou também uma série de outras coisas que não foram tão boas para o Brasil. E aí a gente está falando da queda dos commodities agrícolas, né? Que pegou muito na alimentação e derrubou a inflação. E a maior surpresa de todo mundo é que todo mundo achava que petróleo era o único commodity que você deveria ter. O petróleo também caiu, né? Ajudou a redução. Os fretes caíram no ano passado, né? Então o preço de internalização da Petrobras embute o frete, então a queda do frete derruba a gasolina no Brasil. E mesmo com reoneração, né, do governo, né, você ainda teve uma inflação bastante baixa o ano passado. Poderia ser mais baixa se tivesse mantido assim, as desonerações feitas no governo anterior, mas vamos dizer, ninguém reclamou muito, está tudo certo, e hoje a Petrobras está em preços alinhados, né? Então aquilo passou muito bem, né? Agora, quando começou o corte de juros, tinha gente que achava que não poderia começar a cortar, né? Aí, depois não podia ser mais que 0,25. Aí, alguém disse que o Bruno Serra, o diretor de política monetária do Banco Central, no meio daquele processo, a primeira entrevista que ele dá é dizer que o juro terminal seria 11. Mas peraí, se você tem uma projeção que a inflação é 4 e você diz que o juro terminal é 11, você está dizendo que o Brasil é um país que o juro terminal, no final do ciclo, é 8% real, você pode fechar, né? Então aquilo para mim não faz muito sentido. Então, a discussão aí depois se tornou um pouco mais racional. Obviamente, depois começam a pedir uma queda de juro mais rápida, que eu acho que não teria vantagem nenhuma para o Banco Central. Ele tem que... É melhor ele fazer o bem aos poucos do que e o mal de uma vez só, né? E aí hoje a gente está numa situação que tá todo mundo, assim... não é 10%,
é mais próximo de 9, pode ser abaixo de 9. Isso depende de duas coisas, né? O quanto os Estados Unidos vão derrubar, porque a diferença entre o Brasil e o resto do mundo é importante. Então, eu acho que o Brasil, sempre que começa a ficar a diferencial de taxa de juros abaixo de 4%, você começa a ter uma pressão no câmbio. Porque tem um estoque muito de dinheiro que veio para cá. Quando você vira isso e a diferencial de juros é 4%, você tira o risco do Brasil, o carregamento ao ano fica próximo de 1%, 2%, isso não atrai, e aí você... Normal você ter uma saída daquele dinheiro que foi o dinheiro que entrou antes, né? Essa é uma coisa que a gente não tem controle nenhum. E a outra questão é o nosso dever de casa, é a questão fiscal. Eu acho que nessa parte a gente está fazendo muito mal feito, né? Então acho que isso limita um pouco, né, o quanto essa distância entre o Brasil e o resto do mundo poderia ficar, dado que a gente não está fazendo muito bem a nossa parte fiscal.